Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família linda. Mais uma manhã, mais um dia, mais um momento ao qual o Senhor permitiu que estivéssemos aqui. Quantos deitam e não se levantam mais. Mas o Senhor, Ele nos dá uma chance a cada manhã. Todas as manhãs é um motivo de alegria, de agradecimento. Todos os dias foi preparado pelo Senhor para nós. Ontem eu estava meditando em algo que eu estava conversando com um cliente, de uma amiga minha, um senhor já de uma certa idade, e ali nós estávamos conversando e Deus falou muito ao meu coração, porque eu tenho um coração agradecido a Deus todos os dias. Eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor a cada manhã, a cada momento. Eu louvo ao Senhor, porque eu sei que se não fosse o amor do Pai, se não fosse o amor de Deus para conosco, talvez eu e vocês não estivéssemos aqui. Talvez a nossa família, o nosso lar não estivesse em pé. Eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor, Ele nos dá a chance de vida, de mudança, de transformação todos os dias. Muitos de nós não conseguimos ver, mas o Senhor a cada manhã, pois é um milagre de Deus para nós. E nós precisamos agradecer a Deus. Shalom, shalom Adonai. Baruch haba Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E eu, pastora Luzelita Gutierrez, nessa manhã, estou aqui em nome do Senhor Jesus. Eu estou no nome do Senhor Jesus a ministrar essa palavra para vocês. Hoje é terça-feira. É o terceiro dia da semana no calendário judaico, porque o primeiro dia da semana é o domingo. Muitos não entendem. O dia de descanso é o sábado, o dia do Senhor. O primeiro dia da semana é o domingo. E hoje é terça, é o terceiro dia da semana. O Senhor tem falado muito comigo esses dias. Ontem eu não tive condições de fazer, foi cancelada porque eu tinha esse trabalho para fazer. E eu estava na casa dessa cliente, de uma amiga minha. E todas as vezes que eu já fui com eles lá nessa casa, irmãos, eu vejo, assim, tristeza, mas ontem foi diferente. Quando eu entrei dentro daquela casa, daquele lar, eu sempre entro orando. Eu disse, Nilda, eu falei para a missionária Nilda, eu disse, Nilda, como é que eles estão? Eu estou sentindo algo diferente, está um peso de tristeza dentro desse lar. Mudou muita coisa. Eu olhei para o gato deles, que é um casal já de uma certa idade. O gato estava todo, você via que o gato estava passando por um momento de estresse. Aquela criatura estava com os pelos todo como se estivesse caindo, embolando. Eu nunca vi aquilo. E aquilo eu comecei a orar, Eu comecei a limpar, porque eu fui limpar uma casa, com a irmã Nilda. Eu comecei a limpar aquela casa orando. E aquela tristeza, aquela coisa dentro, aquela desorganização daquela casa. Eu disse, Nilda, o que foi que aconteceu? Aí ela disse, Lu, tu não soube não? Eu disse, soube de quê? O filho de David. Não. Eu perguntei pelo filho dele, foi isso, veio aquilo na minha cabeça, porque eu lembro que a última vez que eu tinha andado lá, o filho daquele senhor e daquela senhora estava morando com eles. E aqui nos Estados Unidos, quando o adolescente ele chega a 16 anos, ele já sai de casa. Eles já são independentes. Aqui a criança, o adolescente, eles começam a trabalhar muito cedo. E eu acho isso muito bonito, irmãos. E eu disse, e o filho dele? Ainda está aqui? Ela falou, Nilda, ela disse, Lu, tu não soube não? Eu disse, o que foi, amada? Ela falou, ele morreu. Aí eu disse, como?
Ele morreu. Eu disse, por isso que eu estou sentindo que está tudo diferente aqui dentro. Ela falou, pois é, amada. Ele estava bem. Tinha jantado com o pai, com a mãe. Foi pro quarto. No outro dia, David, né, que é o dono da casa, chamou ele. Ele estava com 40 anos, 39 anos, ia fazer 40 anos. E ele não se acordou. Ele subiu as escadas e foi no quarto. O filho estava morto. Jovem. Deitou e não se acordou mais. E aquela família passando por uma angústia muito grande, né? No final, quando terminamos de limpar a casa, eu desci, ele estava no escritório dele, no basement. Fui conversar com ele, ele estava tocando hinos. Ele e um amigo, eles já são de uma certa idade. E ali eu conversando, cada hino mais lindo do que o outro. E ali ele veio, entrou vários assuntos. Eu fui dizer bye para ele, né? Porque ele é um doce de pessoa, ele é a esposa. E ali ele se abriu o coração para mim. Ele disse assim, algo que me chamou muita atenção. Ele disse, muitas das vezes a gente questiona a Deus quando perdemos alguém. Ou porque algo aconteceu. Nós não precisamos questionar nada. O porquê. Aí eu fiquei ouvindo, né? Eu achei interessante. E ele falou, nós não precisamos. Porque nessa vida, isso aqui é uma passagem. E é assim, irmãos, que eu creio. Por isso que a cada manhã, quando eu abro os meus olhos, eu digo, Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo ar que respiro, obrigado por tudo, porque o Senhor nos deu a chance de viver. Muitos não entendem do valor que existe a tua vida, a vida dos teus, a minha vida. Muitos não compreendem. E você sabe o que ele disse também, que é outro ponto bem crucial, é a respeito de coisas materiais. E eu penso a mesma coisa, é incrível. Eu penso a mesma coisa. Ele falou, tá vendo essa casa? Eu moro aqui há 20 e tantos anos. Não, 30 e tantos anos. Essa casa não é minha, eu pago aluguel. Você sabe por quê? Porque se eu morrer, essa casa vai ficar aqui e os filhos vão ficar brigando por possessão. Isso aqui na minha casa, isso aqui é um lugar passageiro. Então, irmãos, a cada manhã é um motivo de alegria. É um motivo de agradecimento. Nós temos muito que agradecer a Deus nessa terça-feira. Nós temos muito que agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de vida. Nós precisamos, irmãos, nos despertar, porque muitos têm dormido, literalmente estão dormindo. Precisamos nos despertar, acordar, porque o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Nós precisamos organizar a casa, arrumar a nossa morada, aquela lá do céu. Mas para que aquela do céu esteja pronta, nós precisamos tampar todos os buracos, quebrar, né, tudo aquilo que não provém de Deus, que está dentro de nós, tirarmos, arrancarmos, moldarmos, trabalharmos, fecharmos as brechas e reconstruir as muralhas e nos fortificarmos no Senhor. Isso sim precisamos fazer. Lá em Eclesiástico, capítulo 9, versículo 10, eu vou até abrir aqui para ler com vocês, eu acho tão bonito. Ele diz assim, ele diz, 9 e 10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o, conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, não ciência e nem sabedoria alguma. Resumindo, o que as tuas mãos estiverem de fazer, faça,
com toda a tua força, pois a sepultura para onde nós vamos não há atividade e nem planejamento, irmãos. E não há conhecimento e nem sabedoria. Então, enquanto nós tivermos vida, aqui nós temos que fazer aquilo que o Senhor confiou para mim e para vocês. E aquilo que nós temos que fazer, nós temos que fazer. Não é para outrem fazer. Então, cuida da tua casa, cuida da tua vida. Amém? E se prepara para a chegada do Senhor. Vamos orar nesse momento. Eu quero apresentar esse momento. Eu senti necessidade de falar sobre isso. Já no princípio. Antes de irmos para a leitura do capítulo 10 de Neemias. Poderoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Paizinho Santo. Obrigado, Jesus, por mais esse dia, por mais esse momento, pelo dom da vida tão precioso que o Senhor nos concede, pelas chances a cada manhã. Obrigado, Pai, que possamos fazer diferente hoje aquilo que deixamos de fazer ontem. E que, Senhor, a cada momento da nossa vida, o Senhor possa segurar nas nossas mãos e caminharmos, Senhor, juntos, nos preparando, Senhor, para aquele grande dia. Porque eu sei, Pai, que o dia do Senhor está vindo. E que nós, como noiva, precisamos estar pronto, Pai. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, porque quantas das vezes pecamos por atos, pensamentos, ações, palavras, atitudes. Pecamos, Senhor, consciente e inconscientemente. E como pecamos, Pai Santo? Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu amor e o teu perdão, porque sabemos, Senhor, pelo teu amor é a causa de nós não sermos consumidos, porque somos pobres, pequenos, pecadores e carecemos cada dia do teu infinito amor. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, fortifica a tua noiva, a tua igreja, limpa, Pai, ajuda aqueles que ainda estão de pé, para que eles fiquem mais fortes e não venham cair. Ó Deus, como cadecemos de Ti, Senhor. E obrigado, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse dia lindo, mesmo chuvoso lá fora. Mas é um dia lindo porque o Senhor preparou. Nos dá, ó Pai, um coração agradecido. E reconhecemos, Senhor, que em todos os nossos caminhos ali o Senhor está. Até mesmo nos momentos das dificuldades, nos momentos dos problemas, nos momentos de angústia, ali o Senhor também está, Pai. E obrigado, Pai, porque de todas as lutas e dificuldades o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos protegido, tem nos guardado. Obrigado, meu Deus, amor da minha vida, da nossa vida. Obrigado, Pai. Eis-me aqui, Pai, usa-me conforme a tua vontade e que palavras nenhuma saia dos meus lábios que tu não queira. Paizinho Santo, e abre a nossa mente, o nosso coração, o nosso intelecto, nos dá a compreensão da tua palavra, daquilo que nós vamos ler hoje, Senhor, estudarmos no capítulo 10 de Neemias. E obrigado, Espírito Santo, obrigado pela sua rica presença, por essa rica oportunidade de estarmos aqui. Nos proteja, nos esconda em teu esconderijo, nesse momento, tirando tudo que for distração. E fala conosco, Paizinho Santo. E desde já nós queremos te louvar e te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, 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 amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, não é fácil, né? Falar sobre morte, falar sobre luta, falar sobre deixa eu ver, de acidentes, ou falar de qualquer coisa, ou de perca. Não é fácil. Mas muitas das vezes, nossa vida, a gente limitamos ou criamos barreiras em nós mesmos. Vivemos num mundo fora da realidade. Quantas pessoas elas passam muito tempo em frente de uma televisão assistindo filme, assistindo, romances, ou lendo livros que não edificam, também romances e outras, que é um mundo de ilusão. Se você liga a televisão, é tudo que não presta, não é nada que edifica e nos faz crescer.
Essa é a dura realidade nossa dos dias atuais, onde as pessoas elas estão mais buscando as coisas desse mundo que satisfaz a sua própria carne do que satisfaz a Deus. Até quando nós vamos viver dessa forma, principalmente nós, como cristão, que precisamos estar desperto e abrir os nossos olhos espirituais e vermos o que está ocorrendo por conta de tanta distração que nos afasta de Deus. Precisamos acordar, despertarmos desse sono profundo ao qual o inimigo tem levado muitos à distração, para que tire o seu foco da sua casa, da sua vida, da sua família, da sua comunhão com Deus. Até quando, igreja? E aqui no livro de Neemias, nós vemos que houve um despertamento. Houve a necessidade do povo, porque o povo estava assolado, sofrido, machucado. Não existia mais praticamente a cidade, porque os muros tinham sido derrubados, as portas tinham sido queimadas. Neemias, escutando o lamento e as notícias de Jerusalém, de Judá, ele chorou por dias pelo seu povo. Neemias, ele estava ali, na Babilônia, servindo o rei, ele era copeiro do rei. Mas Neemias, acima de tudo, existia temor no seu coração. E ele sofreu e sentiu a dor do seu irmão. Quantos de nós temos sentido a dor do nosso irmão? Porque muitas das vezes nós estamos dentro das igrejas, tem pessoas sentadas num banco no nosso lado. Estão padecendo, estão passando necessidade, estão necessitando, e muitas das vezes os pastores estão com as mansões dele, comprando cada vez mais, crescendo cada vez mais, as igrejas inchando igual a pão com fermento. Mas sabe, o pão fermentado, a massa fermentada, quando ela vai para o forno, ela incha. Mas quando ela vai para o forno, ela cresce e faz aquele pão bem bonito. Mas quando você toca no pão, o pão é oco. Só tem fermento. Aí você não vê a presença de Deus, você não sente, você só sente e mexe com suas emoções. Irmãos, até quando? Até quando nós vamos nos afastar daquilo que nos edifica, que nos faz crescer e que traz o avivamento, que é a palavra de Deus? Precisamos despertarmos como igreja. E dentro desse livro de Neemias, nós vemos que Neemias, ele chorou, ele lamentou, ele pediu perdão pelos seus pecados dos seus ancestrais, pelos pecados dos seus pais e pelo seu pecado também. E Deus falou ao coração de Neemias, ao ponto de botar no coração de Neemias regressar, ajudar o seu povo, reconstruir as muralhas, edificar as muralhas e fechar as muralhas. E não foi fácil não, irmãos, para Neemias, e nós vimos isso em todos os outros capítulos. E no capítulo 9 nós vemos o grande avivamento ali. No 8 e no 9 nós vemos o avivamento, onde o povo começa a se arrepender dos seus pecados. Porque agora as muralhas foram fechadas, as portas também. Agora eles estavam aprendendo da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, alimentando da palavra do Senhor e crescendo na palavra do Senhor. Irmãos, cada vez que o povo ele se afasta de Deus, a tendência do povo é não ler mais a Bíblia, é não mais orar, é se alimentar daquilo que não presta, daquilo que não edifica. E aqui, Esdra, no capítulo 9, nós vemos, no capítulo 8, Esdra, ele começa a ler e ensinar, preparar agora o povo. Por quê? As muralhas já estavam construídas, já tinham sido edificadas, as portas já tinham sido fechadas. E o inimigo sempre sorrateiro, tentando fazer parar a obra de Deus, a construção, ou destruir Israel. Como sempre. Só lembra, nós somos a Israel de hoje. Nós somos o povo eleitos,
escolhido por Deus. Agora precisamos nos santificar. Porque santo, a igreja está longe. A igreja de hoje está longe. Tem se afastado. Ainda existe um povo. Ainda existem os remanescentes que estão ali caminhando na verdade. E aqui no capítulo 10 nós vemos os nomes daqueles que eles selaram um concerto com Deus. Aí ele começa, e os que selaram foram o quê? Neemias, Tissata, filho de Acalias, Zedequias, Serafas, Azarias, Jeremias, Possu, Amarias, Malquias, Atu, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Milamim, Maceás, Bigai, Samaia. Estes foram os sacerdotes. Eles selaram um concerto com Deus. Porque, irmãos, quando começamos a ler a palavra do Senhor, nós começamos a receber do Senhor e conhecendo a lei, porque aqui o povo, eles começaram no capítulo 8, Esdra como escriba, né, escrivão, e ele começa a ler, e como sacerdote ele começa a ler a lei do Senhor, e houve aquele grande aquebrantamento em Israel, em Jerusalém. O povo começou a chorar, louvar, né, e ouve. E começou a entrar dentro dele o temor no coração. Eles começaram a temer a Deus, porque, irmãos, a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira. Ela nos ajuda a crescermos espiritualmente, a nos fortificarmos espiritualmente. A palavra do Senhor, ela ensina, ela corrige, ela redige. Muitas das vezes as pessoas não gostam de ouvir a palavra, porque é uma palavra verdadeira. E a palavra, ela confronta o pecado que está na vida do homem. E muitos homens não querem ouvir. E aqui, eles, quando já tinham passado por tudo que eles já tinham passado na construção das muralhas, eles agora, eles começam a entrar nesse aquebrantamento, quando eles começam a ler, entender, compreender a lei do Senhor, que já não era lida por anos, por séculos. Imagina. Gente, meu gato tá aqui, ó. Essa criatura de Deus. Eu vi o rabinho dele ali na câmera. Mas olha, o povo, com esse quebrantamento da leitura da palavra, eles começam a crescer espiritualmente. Eles começam a se aproximar de Deus. Eles começam a entrar dentro de temor ao Senhor. Eles começam a louvar, a adorar, a ler. Oh, meu filho, desce. Então, a gente começa a ver o Senhor Jesus na sua infinita maravilha. O Senhor Deus, né? Porque Deus é maravilhoso, principalmente no Antigo Testamento. Ele era sempre presente na vida do povo. E o povo ainda tinha tendência de o traí-lo, de se afastar. Da mesma forma, hoje, nós com a presença de Jesus, do Espírito Santo, o povo ainda tem essa mesma tendência. Irmão, vamos fechar as muralhas. Irmãos, começa a tampar todas as muralhas e reconstruir as portas que foram queimadas na tua vida, na tua casa. E aqui, quando nós vemos que os nomes foram selados no concertos, primeiro veio os nomes de quê? Dos sacerdotes. Agora vem os nomes dos levitas. Porque agora todos eles foram separados, foram elegidos. Aí os levitas eram Jósua, filho de Azanias, Binuí, dos filhos de Edade, Cadmiel, e os seus irmãos Sebatias, Odias, Qualita, Telafas, Hanã, Ica, Reob, Azábias, Zacu, Serebias,
Sebadias, Odias, Bani, Benuí, os chefes do povo. Agora vai vir os chefes do povo. Aí Parós, Pata Moabe, Eloão, Satu, Banil, Banu, Azigade, Bedai, Adonias, Bigavai, Abi, até Ezequias, Azu, Odias, Ansu, Bessai. É cada nome, glória a Deus. Arife, Anodote, Benal, Megpias, Mesulão, Ezi, Messabel, Zaduque, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Azube, Eloés, Pileá, Sobeque, Herum, Azabidna, Mazéias, Aís, Aná, Ané, Maluque, Arim, Banã, e o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, e os porteiros, os cantores, os netinios, e todos os que se tinham separado dos povos da terra para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os sábios e os que tinham capacidade para entender. Irmãos, quando houve o avivamento ali, naquele momento, houve um arrependimento, houve um aquebrantamento, um momento de adoração, houve salvação. E quando existe arrependimento, existe salvação. Quando existe salvação, existe, avivamento, mudança, transformação. E esse povo, eles começaram a se separar. Eles começaram a ser santificados. Porque houve uma preparação para eles chegarem nesse momento aqui de separação. E quando eles dizem aqui, firmemente aderiram seus irmãos, os mais nobres, e entre eles convieram num anátema e num juramento que andaria na lei de Deus. A palavra anátema, vocês sabem muito bem, é o que? Maldição. E para um anátema ser quebrado, uma maldição, tem que existir arrependimento, confissão de pecados. E foi o que eles fizeram. E agora, eles andariam na lei do Senhor, eles juraram que andariam na lei do Senhor. Houve essa quebra. E que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. E que não dariam as nossas filhas aos povos da terra, que tornariam as filhas dele para os nossos filhos. Porque antigamente, na lei judaica, judeu tem que casar com judeu para que a linhagem seja pura. E naquela época, eles estavam dando seus filhos para casarem com filhos de outras nações, que adoravam outros deuses. Então, Israel estava simplesmente assim, totalmente embaixo de maldição, de anátema. Então agora, o povo sai dessa maldição. Se arrependem, passaram ali, eu fico imaginando a quantidade de tempo que eles passaram para reconstruir e edificar as muralhas de Israel, de Jerusalém. E construir as portas. Vocês viram que durante toda a leitura que nós fizemos do 1º, 2º, 3º capítulo, 4º capítulo, 5º capítulo, nós vemos que eles começam a se separar, porque Neemias na frente, como governador, como líder, ele começa a dizer para o povo, se separa desse povo. Ele começou a fazer o quê? Ele fez o censo, ele pediu que todos trouxessem seus documentos, trouxesse, todas ali os escritos onde tinha todas as famílias e nomes, para ver quem era judeu, quem não era judeu, e ele começa a separar. Por quê? Estavam tanta corrupção no meio de Jerusalém, e na casa do Senhor principalmente,
que tinha pessoas como sacerdote que não eram judeus. Tinha pessoas de outras religiões e tinha outras coisas que estavam erradas. E Neemias precisou ir arrancando tudo, tirando tudo, né? Formulando e trazendo a perfeição de Deus, a perfeição que o Pai ama. Lá no livro de Levítico diz o quê? Seis santo, porque o Senhor teu Deus é santo. E foi necessário o povo existir tudo isso, toda essa preparação. Não foi do dia para a noite. Muitos de nós queremos que a nossa família seja perfeita. Que o nosso ministério seja perfeito. Que a igreja seja perfeita. Mas nós, como noiva e como igreja, sabemos que nós somos imperfeitos e precisamos todos os dias sermos trabalhados. Por isso que nós não podemos sair do meio do fogo. Quando eu vejo uma das minhas ovelhas se afastando, eu digo, epa, eu já fico preocupada. Eu corro atrás. Eu chego até a ser chata. Mas eu não exijo, eu não venho brigando isso, não. Eu digo, e aí, tá tudo bem com você? Como é que você tá? Sentimos sua falta, estamos sentindo. O que está se acontecendo? O que está se passando? Posso te ajudar? Eu posso te ajudar. O verdadeiro líder é esse que vai atrás, ele se preocupa com a sua ovelha. Ele vê a necessidade da sua ovelha. E Neemias, ele tinha isso, ele via a necessidade do seu povo, ele viu o clamor do povo também, porque nós vemos também um dos capítulos ao qual o povo estava escravizando o seu próprio povo, emprestando com juros altos, aqueles que eram mais ricos, aqueles que tinham dinheiro. Faziam com que eles hipotecassem as suas terras, as suas casas, até mesmo os seus filhos, e eles pegavam, roubavam tudo. Neemias, como líder, entrou no meio, se levantou e fez com que eles parassem com isso, levou até o sumo sacerdote e mostrou o erro para eles e disse, ei, irmãos, nós estamos vivendo isso. Nos dias atuais, nas nossas igrejas, é tanta petição de dinheiro. Essa semana eu fui tomar café com uma irmã e ela falando sobre a igreja, uma igreja aí, não vou citar nome. Ela disse assim, minha irmã está numa igreja e esse pastor já comprou a rua toda. Minha irmã, ela é psicóloga, ela tem ajudado desde a pandemia, ela não consegue trabalho, ela ficou trabalhando de graça. E esse homem só comprando, só luxando, e tem mais casa, e tem mansão, e tem isso, e constrói igreja, faz isso, e não sei o quê. Mas é só para eles, e o povo lá dentro, passando necessidade. Irmãos, isso para mim não é igreja não, isso não é unidade. Não é. Porque uma igreja que é cristocêntrica, ela pensa no próximo, porque Cristo pensava no próximo. Se a gente for lá para o Sermão da Montanha, nós vamos ver um grande exemplo. Se nós vamos ver quando Jesus, ele sentou ali para ministrar e existia uma multidão que estava acompanhando Jesus por dias e dias. E a preocupação de Jesus era aquele povo passando fome, necessidade, junto com ele, só para estar presente com ele. Aí quando Jesus vira ali e pergunta, o que nós temos para comer, para dar para esse povo? Ah, Senhor, nós só temos, 5 pães e 2 peixinhos. Ele disse, é o suficiente. Nós vamos alimentar todos. Eu fico imaginando a cabeça dos discípulos, dos apóstolos que estavam ali dos pés de Jesus. Pegue vasilhas, e ali houve a multiplicação de pão. Irmãos, quando Deus manda fazermos, nós temos que fazer. Muitos brincam com as coisas do Senhor. E aqui você vê que Neemias, ele se preocupava com o povo. E hoje, levando para o dia de hoje, as igrejas, tem igreja cada vez mais rica. Tem pastores cada vez mais ricos. E outros passando necessidade. A injustiça é muito grande no nosso meio. A falta de amor é muito grande.
Por isso que eu sei, eu tenho convicção que Jesus não está mais voltando, não. Ele está chegando e a igreja não está pronta. A igreja não está pronta, irmãos. Aqui, para terminar o capítulo 10, porque eu preciso continuar. No 30, diz assim: e que não daria os nossos filhos e os nossos povos da terra a outros povos da terra, e nem tornaria filhas dele para os nossos filhos. De que trazendo os povos da terra do dia de sábado, algumas fazendas, qualquer grão para venderem, nada tomariam deles no sábado, e nem no dia santificado e livre deixaria no ano sétimo e qualquer cobrança. E também sobre nós pusemos preceitos, impondo-os cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa de Deus. É um mistério muito grande. É muita riqueza. Irmãos, porque naquela época eles estavam tão corrompidos que dia de sábado eles vendiam, eles compravam. E ali eles viram que a lei do Senhor, o sábado era o dia do Senhor, era o dia de descanso. Agora eles estavam jurando a Deus eles não caírem mais nessa. Quando esse povo, esses mercadores viessem, eles não comprariam mais nada dia de sábado. Eles tirariam para o dia de descanso. É interessante que esses dias eu estava conversando com uma jovem, né? Ela é bem interessante. Eu vou fazer um trabalho para ela, para restaurar um móvel. E a gente vinha conversando e ela falou algo que eu achei interessante. Quando chega sexta-feira, e realmente é verdade, a gente não vê a hora de chegar sexta-feira, não é verdade? É uma coisa natural, é algo natural. Que primeiro, quando chega sexta-feira, a gente vê, ai meu Deus, glória a Deus, é sexta-feira, já chegou o final de semana, glória a Deus, ai, já tô cansada. Quem trabalha, né, de segunda a sexta. Por que será que nós dizemos isso? Porque no sábado, irmão, é dia de descanso. É o dia que o Senhor tirou. O Senhor trabalhou, né? 6 dias fazendo tudo isso para nós. E quando chegou no 7º dia, o sábado, Ele tirou para descansar e para que nós também descansássemos. Ei, olha, gente, eu não sou adventista do 7º dia, não, mas eu creio na lei do Senhor. E não é de hoje, não, que eu venho falando sobre isso. É de muito tempo, é o que a palavra do Senhor fala. E o calendário judaico original, o primeiro dia da semana é domingo. Os romanos mudaram tudo isso, corrompendo a lei de Deus. Aquilo que Deus já tinha determinado há milhares e milhares de anos atrás. E aqui eles começam aqui no versículo 31 do 10, eles começam a se santificarem, a voltarem às suas práticas, né, da lei desde o princípio, que eles não estavam mais cumprindo. E no 32 ele diz assim, também sobre eles puseram preceitos impostos, a cada ano a terceira parte de um ciclo, para o ministério da casa do Senhor. Irmão, uma vez por ano, será que nós fazemos isso? Uma vez por ano, nós vamos dar a terceira parte do círculo, que é isso o quê? Do salário para a casa do Senhor, porque nós damos o dízimos, né? Nós damos dízimo, damos oferta, mas também uma vez por ano, nós temos que dar 3 vezes mais. Terceira parte de um ciclo. Irmãos, são 30%, não é 10%, é uma terceira parte. É a terceira parte de um círculo. Uma vez por ano. E aí eles decidem. E para os pães da propiciação, para continuar ofertas e manjares, para o contínuo holocausto dos sábados,
nas luas novas e para as festas solenes e para as coisas sagradas, para os sacrifícios, pelos pecados, para reconciliar a Israel e para toda a obra da casa de Deus. E também lançamos as sortes entre os sacerdotes, levitas, povos, acerca da oferta da lenha, que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas dos nossos pais, tempos determinados de ano em ano para a queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, para esta escrita na lei, e que também traríamos as primícias, as primeiras novidades da nossa terra, todos os primeiros frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor. E os primogênitos dos nossos filhos e dos nossos gados, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas vacas, das nossas ovelhas, traríamos à casa de Deus, aos sacerdotes que ministravam a casa do Senhor. Isso eles apresentavam na casa do Senhor e dava para os sacerdotes. E as primícias das nossas massas, das nossas ofertas alçadas, os frutos de toda a árvore e o mosto, o azeite, trariam aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra, aos levitas, e os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. E que o sacerdote filho de Arão estaria com levitas quanto os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos. Glória a Deus, aleluia. E que os levitas trariam os dízimos, as ofertas alçadas. Portanto, ali estavam os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministravam, e os porteiros, e os cantores, o que assim não desampararíamos a casa do Pai. Eita, aleluia, glória a Deus. Assim é o capítulo 10. Eles falam sobre, agora todo o concerto que houve de Israel, todo o concerto que houve com o povo, ao ponto de agora eles voltarem a cumprirem a lei do Senhor. E essa lei, irmãos, quando cumprimos, somos fiel a Deus, o Senhor é fiel para conosco. O Senhor nos abençoa. O Senhor, quando existe conserto, quando existe arrependimento, quando existe busca, quando existe oração, o nosso Deus, Ele nos presenteia. Ele nos protege, Ele nos levanta, Ele muda a nossa história. Que em nome de Jesus, nessa manhã, essa palavra, nós possamos colocar em prática aquilo que aprendemos na palavra do Senhor. Não é o que a pastora Luzelita está ensinando. É o que essa palavra nos ensina. O que ela nos faz. E eu creio que tudo que aqui está escrito é verdade. Eu creio na genuína palavra do Senhor, ao qual o homem tem procurado mudar, tirar palavras, acrescentar palavras, tirar doutrinas, acrescentar doutrinas de homens, não do Senhor, tirando do original. Mas essas pessoas, elas vão ter os seus fins. Não sou eu que estou falando, mas a palavra também fala sobre isso. Se nós formos ver aqui em Apocalipse, se vocês quiserem abrir comigo, Apocalipse 22, nós vamos ver que aqui, a partir do... Eu vou ler do 13. Ele diz assim: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar à cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras
e quaisquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar as coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus, ele é a estrela da manhã. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Até isso o povo quer mudar, dizendo que a estrela da manhã é o diabo. É não. É Jesus dizendo quem ele é, se revelando aqui para nós. No 17, e o Espírito e a esposa diz, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Porque eu testifico todo aquele que ouviu as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, e se alguém, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém acrescentar. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Paizinho Santo, obrigado, Pai. Obrigado pela sua rica palavra, por essa rica oportunidade que tu nos dá a cada dia, a cada manhã. Senhor, abençoa, Senhor, porque tu és o Deus de perto, o Deus de longe. Eu quero te pedir por cada vida que aqui estão, cada irmãos, aqueles que entraram e saíram, aqueles que ficaram comigo até o final. Senhor, dá uma porção dobrada, Senhor, das tuas bênçãos sobre a vida daqueles que têm perseverado e caminhado, Senhor. Junto, Senhor, da tua palavra, da tua lei, cumprindo, Senhor, os teus preceitos. Ó Pai, nos abençoa e nos fortifica. Levanta-nos, Senhor, a cada manhã, nos dando essa oportunidade, Senhor, e deixando prosseguir até aquele grande dia, porque queremos, Senhor, subirmos, Senhor, e irmos para o céu quando a trompeta soar. Queremos, Pai, nos encontrarmos contigo, Paizinho Santo, como eu almejo a tua presença, Deus. Meu Deus, abençoa o dia de hoje, terça-feira. Proteja, Senhor, as nossas vidas, os nossos lares, a nossa casa. Vai ao encontro daqueles que estão precisando, Senhor, de uma cura divina. Abençoe aqueles, Senhor, que estão buscando todos os dias a tua palavra e querendo aprender mais de ti. Meu Deus, abençoa, Senhor. Nos abençoa, nos proteja, nos esconda. No teu esconderijo, nos dá um dia de bênção. Abre porta onde não há porta e fecha aquelas que precisam ser fechadas. E desde já, Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Shalom, shalom, Adonai, Baruch haba, Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que vocês tenham um dia de bênção, não se esqueça. Hoje à noite tem a leitura da palavra também, né? O livro de Gênesis. Nós estamos no capítulo 15. Hoje é o capítulo 15. Nós vamos estar falando sobre, né, Abraão, a família de Deus ali, que Deus fez na vida de Abraão. E amanhã nós estaremos também, né, dando procedimento à nossa leitura do livro de Neemias. Vai ser o capítulo 11. Não se esqueçam, gente, de estar participando. Vamos estar trabalhando junto, vamos estar estudando junto, vamos estar crescendo juntos. Não se esquecendo do meu canal ali no YouTube. Nós estamos no propósito de 21 dias de Daniel. Participe, assista, né, leia. Curta, né, coloca o seu sininho, né, faça a sua inscrição ali no meu canal do YouTube. Tem
vídeos maravilhosos. Esse propósito de Daniel foi uma riqueza dos céus, os 21 dias, e tem sido até hoje. Irmãos, nós temos muito testemunho. Eu só queria falar um pouquinho aqui, bem rapidinho. A minha vizinha, ao qual nós estávamos orando por ela, né? Que ela sempre está nos acompanhando, a Daiane, que ela estava lutando contra o câncer e ela fez a cirurgia dela para honra e glória do Senhor Jesus. Não foi necessário tirar todos os seios dela, porque ela ia remover os seios, né? O médico ia remover todos os 2 seios, não foi necessário. Já foi um grande milagre. E depois veio o segundo milagre. Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor escutou não somente as nossas orações, como as orações de todos os santos, todos aqueles que oraram por ela, os amigos dela, a família dela, o esposo dela. O Senhor escutou as nossas orações. E para a honra e glória do Senhor Jesus, a Daiane está livre, ela não tem câncer, não tem mais nenhuma célula cancerígena no corpo dela. E chegou o resultado, da biópsia, depois que eles removeram. Chegou o resultado, foi uma felicidade. Eu chorei de emoção, porque nós já vemos orando por ela. Ela é a minha vizinha aqui. É um doce de uma jovem senhora, mãe, esposa, uma guerreira linda, maravilhosa, e Deus é tremendo. Um dia eu sei que ela ainda vai fazer uma live comigo para dar esse testemunho. E ela, assim, está muito feliz com isso, e ela agradece a vocês todos pelas orações de cada um de vocês também, pela vida dela. A Daiane, ela, graças a Deus, não vai ser mais preciso fazer radioterapia, e eu sei que é difícil. E Deus, assim, tem feito milagres, não só isso. Gente, olha, é tanto testemunho que eu tenho escutado que eu fico maravilhada daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, através da leitura da palavra, que nos traz mudança, transformação de vida. Então, assim, vamos continuar firme e forte no Senhor. Que o Senhor possa te dar uma bênção dos céus no dia de hoje, Abençoado seja a nossa entrada e a nossa saída, como diz ali, Deuteronômio 28, versículo 6. Abençoado seja a sua entrada e a sua saída. Abençoado seja tudo aquilo que vocês venham fazer no dia de hoje. E que vocês venham ter paz. Que o Senhor possa trazer aquilo que o seu desejo, assim, o desejo do seu coração segundo a vontade dEle. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? E que o Senhor possa nos esconder no seu esconderijo. Um beijinho, a paz do Senhor. Shalom. Ficam com Deus, um dia de bênção. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Ficam com Deus. A paz.